com, entre aspas, de acordo com, e homoiotes, que significa semelhança, ou seja, segundo a similitude, é traduzido por como na declaração de que Jesus foi tentado em todos os pontos, entre aspas, como nós, e fecha aspas, contudo, abre aspas, sem pecado, e fecha aspas. Isto pode significar ou, abre aspas, de acordo com a semelhança de nossas tentações, e fecha aspas, ou, abre aspas, conforme a sua semelhança conosco, fecha aspas. Número 2, nos seguintes textos, os manuscritos mais autênticos têm os em vez de rosei, ambos significando como, entre aspas, como Marcos 1:10 e etc. Número 3, em João 7:46, a combinação do advérbio outros, portanto, com os, como é traduzido por assim como em número 4, em Tessalonicenses 2:14, a expressão ta anta, que significa as mesmas coisas, é traduzido por o mesmo. A palavra compaixão no grego é oiketeiro. Oiketeiro significa ter piedade, um sentimento de aflição pelas adversidades dos outros. É usado acerca da compaixão de Deus. Romanos 9:15. Splanchnisomai. Ser movido como pelas entranhas, splanchna. Da pessoa ser movido por compaixão, sensibilizar-se por compaixão, é com frequência registrado a respeito de Jesus para com as multidões e pessoas que sofrem. Mateus 9:36. Acerca do apelo de um pai pelo filho possesso por demônio. Lucas 7:13. Do pai na parábola do filho pródigo. Lucas 15:20. Moulton e Milligan consideram que o verbo foi cunhado no período da dispersão judaica. Número 3, sumpatel. Significa sofrer com outro, formado de sum, que significa com, e passo, que significa sofrer, ser afetado semelhantemente. Em português, simpatia, ter compaixão de. Em Hebreus 4:15 diz respeito a Cristo como sumo sacerdote. Em Hebreus 10:34 fala de compadecer-se, entre aspas, compadecer-se, fecha aspas, dos que estão nas prisões. Veja tocar. Número 4, eleu. Ter misericórdia, eleus, misericórdia, mostrar generosidade mediante beneficência ou ajuda, ocorre em Mateus 18:33, veja misericórdia. Número 5, metriopatel, é traduzido em Hebreus 5:2 por compadecer-se. Número 1, oiktirmos, cognato de A, número 1, é usado com splanchna, veja mais adiante. Vísceras, entranhas, as partes interiores, como lugar da emoção, o coração. Filipenses 2:1 e Colossenses 3:12. Entranhas de misericórdia, em Romanos 12:1, é traduzido por compaixão. Em 2 Coríntios 1:3 por misericórdias, e em Hebreus 10:28 é usado junto com o termo chores, sem, significa sem, literalmente sem compaixões, veja misericórdia. Número 2, splanchnon, sempre usado no plural, ocorre em Filipenses 2:1. Contraste com a. Número 2, veja entranhas. Sumpates, denota sofrido com compassivo. A palavra companheirismo no grego é koinonia, significa letra A, comunhão, companheirismo, compartilhamento em comum. Derivado de koinos, que significa comum, ocorre em 1 Coríntios 10:16, FM 6,
B. Aquilo que é resultado do companheirismo, contribuição. Por exemplo, Romanos 15:26. Veja administração, comunhão, etc. Nota em Efésios 3:9. Alguns manuscritos têm koinonia em vez de oikonomia, dispensação. 2. Metoche, sociedade, cognato do número 3 no verbete companheiro. É usado em 2 Coríntios 6,14. Na Septuaginta, consulte Salmo 122, 3. Jerusalém está construída como uma cidade cujo companheirismo ou comunhão é completo. A palavra parece ter um sentido mais estrito que o termo koinonia. Contraste com a forma verbal que ocorre em Hebreus 2,14. 3. Koinonos denota participante ou sócio. Cognato do número 1 em 1 Coríntios 10:20 é usado com ginomai, tornar-se, entre aspas, tornar-se. Veja companheiro de viagem, participar. Número 1, koinoneo. Koinoneo significa ter companheirismo ou comunhão, é traduzido em Filipenses 4:15 por comunicou, veja comunicar. 2. Sum koinoneu significa ter companheirismo ou comunhão com ou em, formado de sum, com e o número 1. É usado em Efésios 5:11, Filipenses 4:14 e Apocalipse 18:4. Veja comunicar, participar. Companheiro de jugo, não é de jogo não, é de jugo. Sunjugos e sujugos. Sunjugos e sujugos. Adjetivo que denota sungido junto. É usado como substantivo em Filipenses 4:3. Companheirismo, veja ara. Aqui provavelmente o nome próprio sinzigo, tratado como verdadeiro ou genuíno, gnésios, ou seja, adequadamente chamado. A palavra companheiro de viagem no grego é sunekdemos, companheiro de viagem, formado de sum, com, que significa com, e ek, que significa de, e demos, que significa povo, ou seja, longe do seu povo. É usado em Atos 19:29 acerca dos companheiros de Paulo em viagem. Em 2 Coríntios 8:19, companheiro de viagem é traduzido bem precisa, veja caminhar. 2. Koinonos, no grego koinonos, é traduzido em Hebreus 10:33 por participantes. Já o termo sum koinonos é traduzido por companheiro em Apocalipse 1:9. Veja B, cima, participar, companheiro. Contraste com comunicar. Número 3, sunergos, entre aspas, companheiro de trabalho, formado de sum, que significa com, e ergon, trabalho. É traduzido em Filipenses 2:25 por companheiro nos combates. Veja ajudar, cooperador, trabalhador. A palavra companheiro no grego koinonos, adjetivo que significa tendo em comum, cognato de koinos, é usado como substantivo em Lucas 5:10, 2 Coríntios 8:23, na vida espiritual e nos negócios. Veja companheiro de viagem. E número 2, comunhão. B, participar. 2, metochos, adjetivo que significa tendo com, compartilhando. É usado como substantivo em Lucas 5:7. Veja companheiros, participar. Nota, o termo koinonos acentua o fato de ter algo em comum. O termo metochos, o fato de compartilhar. O último é menos completo em efeito do que o primeiro. A palavra companheiros no grego é aner. Aner denota homem em relação a sexo ou idade. Em Atos 17:5, plural é traduzido por homens, visto que é mais apropriado a descrição que os acompanha. Veja homem, marido, senhor. Etairos,
Companheiro, camarada, é traduzido em Mateus 11,16 por companheiros, onde, porém, os manuscritos autênticos têm heteróis, os outros. A palavra só é usada por Mateus e ocorre em Mateus 20:13. 3. Metochos, adjetivo significando compartilhado em participante de, e é encontrado em Lucas 5:7, companheiros, Hebreus 3:1, participantes, Hebreus 3:14, companheiros, diz respeito aos que compartilham uma chamada divina ou mantêm ou manterão posição de reis em relação ao reino terrestre e messiânico. Contraste com o termo sumetochos, participantes, que ocorre em Efésios 3:6, veja companheiro, participar. Em Atos 24:5, o termo loimos, pestilência, peste, praga, é referido a um homem. Esta é uma amostra do uso mais forte do epíteto da mesma categoria. 2. O adjetivo toiotus, um tal, entre aspas, um tal, é frequentemente usado como substantivo, por exemplo, em Atos 22:22, onde é traduzido por, entre aspas, um tal homem. Número 3, o termo outos, entre aspas, este, ocorre em Marcos 2:7 e Lucas 23:2 e João 6:52, em sentido de menosprezo. Número 4, quanto à palavra em combinação com vários substantivos, veja ajudador, cidadão, companheiro, cooperador, discípulo, membro, preso, servo, soldado, trabalhar. A palavra comparar, número 1, suncrino, denota letra A, unir, acertadamente, combinar. 1 Coríntios 2:13, quer no sentido de combinar coisas espirituais com espirituais, adaptando o discurso ao assunto, sob a direção do Espírito Santo, ou comunicando coisas espirituais por meio de coisas ou palavras espirituais, quer no sentido de interpretar coisas espirituais a pessoas espirituais, comparando. O uso na Septuaginta acerca de interpretar sonhos, etc., em Gênesis 40:8. Letra B, colocar junto, por conseguinte, julgar ou discriminar mediante comparação, comparar com ou entre. 2 Coríntios 10:12, 3 vezes. 2. Parabalo significa colocar lado a lado. Parabalo, colocar lado a lado, dispor. E o substantivo parabole, em português parábola, ocorre em Marcos 4:30. Com que parábola o representaremos? Veja chegar. Nota, a preposição prós, em direção a, entre aspas, em direção a, é às vezes usado acerca da direção mental à guisa de avaliação ou comparação, como na frase não são dignas para comparar ou dignas em comparação com Romanos 8:18. A palavra compatriota do grego é genos. A palavra genus denota descendência, por conseguinte família, daí raça, nação, sobre outros aspectos, tipo ou espécie. É traduzido por nação em 2 Coríntios 11:26, entre aspas, patrícios na Bíblia Ara. Na referência de Paulo aos seus conterrâneos, o mesmo também se dá em Gálatas 1:14, nação. Veja gerar. 2. Sunfuletes, literalmente companheiro de tribo, formado de sum, que significa com, e fule, que significa tribo, raça, nação, povo. Por conseguinte, aquele que é do mesmo povo, compatriota, patrício, sendo encontrado em 1 Tessalonicenses 2:14. A palavra completamente no grego é holos, significa inteiro,
todo. É traduzido por todo em João 9:34. Às vezes é anexado a um adjetivo ou verbo, como neste caso, para mostrar que a ideia transmitida pelo adjetivo ou verbo pertencente à totalidade da pessoa ou coisa referida. Então aqui literalmente temos: tu és nascido completamente em pecados. Mateus 13:33, Lucas 11:36, João 13:10. Veja de todo tudo. Pantos, derivado de paz, que significa tudo, é traduzido de várias maneiras. Lucas 4:23 e etc. Número 2, holos, denota, significa completamente, na verdade ou seguramente. Veja, geralmente, tudo. A palavra completar no grego é epiteleo, significa completar, veja, realizar. Echartizo significa aparelhar, equipar, formado de ek, que significa fora, elemento intensivo, e artus, que significa articulação ou artios, entre aspas, perfeito, literalmente, precisamente direito. É dito acerca do aperfeiçoamento do homem de Deus, 2 Timóteo 3,17. Em outro lugar, ocorre em Atos 21:5. Contraste com B, veja, mobiliar. Número 3, sunteleo. Significa terminar junto, levar totalmente a um fim, formado de sum, que significa junto, elemento intensivo, e telos, que significa fim. É dito acerca de, letra A, a conclusão de um período de dias, Lucas 4:2, letra B, completar algo. Alguns manuscritos têm sunteleo em Mateus 7:28, que fala do Senhor terminando seu discurso. Os melhores manuscritos têm teleo, que significa terminar. Deus, ao terminar um trabalho, Romanos 9:28. Fazendo um novo concerto, Hebreus 8:8. A realização de coisas preditas, Marcos 13:4. A tentação do diabo sofrida pelo Senhor, Lucas 4:13. Veja, cumprir, fazer, findar, terminar. 4, plerol, significa encher, na voz passiva, ser feito cheio, ser enchido. É traduzido em Colossenses 2:10, por estais aperfeiçoados, Colossenses 2:9. 5, pleroforel, significa estar plenamente seguro. É traduzido em Colossenses 4:12, por consumados, veja, assegurar. A palavra artios, no grego, significa provido, completo. Derivado de artus, que significa membro, articulação, é usado em 2 Timóteo 3:17, entre aspas, perfeito, veja, aperfeiçoar. Apartismos é traduzido em Lucas 14:28 por acabar. A palavra completar-se, nota o verbo suplerou, que significa cumprir, é encontrado em Lucas 9:51, completando-se, veja, vir, número 36, e o verbo plerou, que significa cumprir, é achado em Atos 7:23, completou, literalmente o tempo de 40 anos lhe estava cumprido, veja, cumprir. A palavra comportar-se, primeiro anastrefo, significa voltar para trás, retornar, formado de ana, para trás, e estrefo, voltar. Por conseguinte, mover-se num lugar de um lado para outro, permanecer temporariamente. E nas vozes média e passiva, significa conduzir-se, indicando estilo de vida e caráter. Em 1 Timóteo 3,15, andar é literalmente como, entre aspas, como é necessário se comportar, fecha aspas, não se referindo somente a Timóteo, mas a todos os membros da igreja local. Veja a epístola inteira. O termo também ocorre em Efésios 2:3, veja, ficar. A palavra ginomai significa tornar-se, é traduzido em 1 Tessalonicenses 2:10 por nos ouvemos, literalmente nos tornamos entre vós. 1 Tessalonicenses 1:5. Número 3, atactel.
atactel, literalmente ser desordenado, formado de a, elemento de negação, e taxis, ordem, levar uma vida desordenada. 2 Tessalonicenses 3:7, contraste com os termos atactus, desordenado, incontrolável, e atactus, desordenado. Número 4, achemoneo, ser indecoroso, formado de a, elemento de negação, e chema, forma, é usado em 1 Coríntios 7:36. Se alguém julga que trata sem decoro, quer dizer como a correr o risco de pôr a filha virgem em perigo ou desgraça. Em 1 Coríntios 13:5, não se porta com indecência. Primeiro, anastrofe. Anastrofe literalmente significa virada, retrocesso. É traduzido por conduta, trato, maneira de viver, procedimento, vida. A palavra catastema, cognato de castisteme, denota condição ou constituição de algo ou comportamento. Tito 2:3. A palavra cosmios significa ordeiro, modesto. 1 Timóteo 2:9. Contraste com os termos cosmel, adornar, e cosmos, adorno. A palavra composto, no grego migma, significa mistura. Cognato de mignume, que significa misturar, mesclar, entrosar. Veja, misturar, número 1, é traduzido em João 19:39 por composto. Alguns manuscritos têm o termo eligma, que significa rolo. Nota, em Apocalipse 14:10, o termo akratos, formado de a, elemento de negação, e keranume, que significa misturar, é traduzido por não misturado. Na Septuaginta, consulte Salmo 75:8, Jeremias 32:1. A palavra comprar, no grego, é agorazo. Agorazo, primariamente frequentar o mercado, o agora, por conseguinte, negociar lá, comprar ou vender, é usado literalmente, por exemplo, em Mateus 14:15. Figurativamente, é dito de Cristo que comprou seus remidos, tornando-os propriedade sua pelo preço do seu sangue, ou seja, a morte pelo derramamento do seu sangue em expiação pelos pecados deles. Ocorre em 1 Coríntios 6:20. O verbo agorazo não significa remir, veja redenção. 2. Oneomai, comprar em oposição a vender, é usado em Atos 7:16, acerca da compra que Abraão fez de um lugar de sepultura. Nota, em Tiago 4:13, o verbo emporeuomai, em português empório, significa comerciar, traficar, denota primariamente viajar e em viagem, portanto, viajar a negócios, por conseguinte, comerciar. Em 2 Pedro 2:3, farão negócio, veja mercadoria. A palavra comprimento, no grego, é mekos, comprimento, da mesma raiz que macros, comprido, longo. Ocorre em Efésios 3:18 e Apocalipse 21:16, duas vezes. A palavra comprimir, no grego tribo, significa apertar, pressionar, comprimir. É usado em Marcos 3:9, veja aflição. 2. Sunclibo significa apertar junto de todos os lados, formado de sum, que é junto, e o número 1, que é apertar. Forma fortalecida é usado em Marcos 5:24-31. 3. Sumpnigo significa sufocar, é usado acerca da compreensão feita por uma multidão. Lucas 8:42, veja sufocar. Número 3. Nota, quanto ao verbo sunecho, manter unido, apertar junto, encontrado em Lucas 8:45, aperta, veja apertar. A palavra compungir, no grego catanusso, primariamente bater ou picar violentamente, aturdir, é usado acerca de emoção forte em Atos 2:37, voz passiva, compungiram-se em seu coração. Contraste com o verbo catanuxis, estupor e entorpecimento de mente, Romanos
11:8. A palavra computar no grego é logizomai. É usado para aludir a letra A, cálculo numérico, por exemplo, Lucas 22:37, contado, entre aspas, contado. Letra B, metaforicamente, entre aspas, por um reconhecimento de características ou razões levar em conta. Romanos 2:26, entre aspas, reputada, acerca de, entre aspas, considerar a incircuncisão segundo a estimativa de Deus, em contraste com o que o judeu considera sua própria condição. Romanos 2:3, em Romanos 4:3. Alude a imputar a fé por justiça ou reputar a justiça às pessoas. Em Romanos 4:4, o assunto é tratado mediante o contraste entre a graça e a dívida, sendo que esta última envolve o reconhecimento de uma recompensa pelas obras. O que é devido com dívida não pode ser considerado como favor, mas a fé de Abraão e seus filhos espirituais coloca-os fora da categoria daqueles que buscam ser justificados por esforço próprio e vice-versa. Os últimos estão excluídos da graça da justiça concedida na condição exclusiva da fé. O mesmo se dá em Gálatas 3:6. Foi imputado, visto que Abraão, como todos os descendentes naturais de Adão, era pecador aos olhos de Deus. Ele foi destituído da justiça, portanto, se seu relacionamento com Deus devia ser retificado, isto é, se ele devia ser justificado diante de Deus. A justiça não podia ser ocasionada por obras de mérito por parte dele. Em Tiago 2:23, imputado, o assunto é visto de um ponto de vista diferente e veja justificar. B. Os últimos 4 parágrafos quanto a outras ocorrências de logizomai sob este aspecto, veja Romanos 9:8, são contados. 2 Coríntios 5:19, imputando. C. Considerar, reputar, calcular, encontrado em Romanos 6:11. Pense, letra D, supor, julgar, condenar, é usado em Romanos 2:3. Concluímos. Romanos 8:18, tenho por certo. 2 Coríntios 11:5, penso. Veja, considerar. Número 6, contar. Número 4, contar. E número 3, cuidar. Letra E, propor, decidir. 2 Coríntios 10:2, julgam. Veja, contar. Número 2, lego. Lego significa dizer, falar. Também tem o significado de juntar, considerar, contar. É usado neste sentido em Hebreus 7:11. Fosse chamado. Veja, pedir. Letra A. Número 6. 3. Sunairo. Levar junto, para cima, formado de sum, que é com, significa com, e airo, que significa levar. É usado com o substantivo logos, que significa conta, significando, entre aspas, acertar contas. Mateus 18:23-24, fazer contas. Mateus 25:19, ajustou contas. Não é raro esta frase ocorrer nos papiros no sentido de acertar contas. Veja Deisman, Light from the Ancient East, página 118. Na Septuaginta, o verbo ocorre em seu sentido literal em Êxodos 23:5. O ajudarás juntamente com ele, literalmente. Palavra comum no grego kainos denota letra A, comum, pertencente a vários. Em latim, communis, referido a coisas tidas em comum. Atos 2:44, a fé, Tito 1:4, a salvação, Judas 3, está em contraste com o termo idios, entre aspas, próprio da pessoa. B. Entre aspas, comum, pertencente à generalidade, em distinção ao que é peculiar a poucos, fecha aspas. Por conseguinte, a aplicação às práticas religiosas dos gentios em contraste com as dos judeus, ou das pessoas comuns em contraste com as dos fariseus. Daí o significado de, abre aspas, não consagrado, profano, fecha aspas. Abre aspas, leviticamente impuro, fecha aspas. Em latim, profanos,
Dito acerca das mãos, Marcos 7:2, dos animais cerimonialmente impuros, Atos 10:14, de um homem, Atos 10:28, de carnes, Romanos 14:14, do sangue do concerto conforme é visto por um apóstata, Hebreus 10:29, de tudo que é inadequado para a cidade santa, Apocalipse 21:27. Alguns manuscritos têm o verbo aqui, veja, contaminar, imundo. A palavra koinou, entre aspas, fazer ou contar comum, tem este significado em Atos 10:15, veja, contaminar, imundo. Notas 1, o termo polos, usado acerca de número, significa muitos, numeroso, entre aspas, muitos, numeroso. Usado acerca de espaço, significa de longo e largo alcance. Por conseguinte, com o artigo é dito acerca de uma multidão como sendo numerosa. É traduzido em Marcos 12:37 por grande multidão, contudo não significa o povo comum, mas a grande quantidade de gente. Veja, abundar, grande, longo, muito, muitos. 2. O termo óculos denota multidão, grande multidão. Com o artigo é traduzido por muita gente. João 12:9, entre aspas, grande multidão. João 12:12, veja, apertar, grupo, multidão, número, povo, turba. Número 3, o verbo tunchano, acontecer, entre aspas, acontecer, é usado como adjetivo em Atos 28:2, acerca da generosidade mostrada pelo povo de Malta ao grupo de náufragos. Não pouca. A ideia sugerida pelo verbo é que poderia acontecer em qualquer lugar ou a qualquer momento, por conseguinte, entre aspas, pequeno, comum ou casual, fecha aspas. Veja, gozar, obter, ocasionalmente. Número 4, em Mateus 27:27, o que está descrito por audiência é o pretório, entre aspas, o palácio, a residência oficial do governador de uma província. 5, em Atos 5:18, o termo demósios, que significa comum em referência à prisão, significa público, pertencente, público, entre aspas, também, pertencente ao povo, demos, entre aspas, público. 6, em 1 Coríntios 5:1, o termo olus, entre aspas, completamente, traduzido por, entre aspas, geralmente, significa, entre aspas, de fato. Número 7, em Mateus 28:15, o verbo diafemizo foi traduzido por, entre aspas, foi divulgado. Veja entender. Palavra comunhão no grego koinonia, tendo em comunhão koinos. Sociedade e companheirismo, veja, comunicar, denota a letra A, a parte que alguém tem em algo, participação, companheirismo, reconhecido e desfrutado. É assim usado acerca das experiências e interesses comuns dos cristãos, Atos 2:42 e Gálatas 2:9, da participação no conhecimento do Filho de Deus, 1 Coríntios 1:9, do compartilhamento na realização dos efeitos do sangue, ou seja, da morte de Jesus e do corpo de Jesus, conforme é exposto pelos emblemas da ceia do Senhor, 1 Coríntios 10.